Cheguei, voltei, peguei meu cafezinho. Muitos assuntos, Thiagão. Eu já vou adiantar o seguinte, que o café não é muito bom pra ansiedade. O tema que a gente vai falar... Acelera, né? O café, ele não ajuda. Boa. Lila, bom dia. Que demais. Boa, legal. Vai ser boa a feira, hein? Boa feira, gente. É isso, tá certo. Arrasem. Márcia, bom dia, Márcia, querida. tudo bem? Que legal ter vocês aqui, muito bom. Vamos começar o dia com tudo, hein, galera? E vivendo o hoje, o presente. A gente tá na semana tratando a ansiedade, né? Porque é um mal aí que a gente sabe o quanto isso pega muita gente, né? Trazer o futuro para o presente. Bom dia, Tatá. Treinando, é isso aí, bora. Treinada, ela já Fundadora foi. Fundadora do Lidere Sua Vida, Thalita, que show. Titi, só os brabo. Deixa eu explicar, inclusive. Ainda que é o livro. Lila, pode deixar. Gente, por que na verdade, a gente falamos sobre esse tema na live de segunda e resolvemos falar novamente, porque esse assunto, ansiedade, foi o tema que fez com que a gente desenvolvesse a metodologia do Lidere Sua Vida. O tá? start, né? Foi o start. Porque eu fui vítima, né, de uma ansiedade muito forte e eu cheguei no fundo do poço por conta da ansiedade. Então, por conta dessa dor, eu me debrucei aí nos estudos e de 5 anos pra cá, a gente tem estudado, né, com muito afinco e resolvido sobre esse tema. Então, na verdade, o intuito dessa live é não só a gente contar, mas também vocês interagir com a gente para que a gente possa ajudar vocês através da nossa história, né? Através do que a gente sofreu e como que a gente resolveu, tá? Eu muito na dor, o Marcelo também como uma pessoa que me ajudou no momento mais difícil. Então, se vocês são ansiosos, se vocês sentem em algum momento pontual, coloquem aqui que a gente vai tentando ajudá-los, tá? O objetivo de hoje, né, a live que nós fizemos na segunda-feira foi falando bastante sobre, né, o que é a ansiedade. E hoje a gente quer trazer para vocês aqui uma compreensão não só do que é, mas também uma forma de vocês conseguirem, né, em algum momento ter essa clareza quando a ansiedade começar a pegar vocês, você conseguir se libertar dela. O que eu preciso fazer? Quais são as causas que eu preciso fazer na minha vida hoje para que eu me livre da ansiedade? Né? Ela está totalmente ligada quando você quer ter o controle de todas as coisas. Né? A ansiedade está ligada quando você quer ter o controle de todas as coisas. E o quanto você realmente confia, né? Cara, que o nosso mundo ele é regido por alguém, né? Tem um maestro por trás de tudo isso aqui, né? E isso a gente vai trazer de forma bem clara para vocês, para que seja leve, tá? E da hora que ela vier, você já esteja desperto para isso. Eu tava comentando antes de começar a live que muito da minha ansiedade no passado, ela veio por conta do ambiente. Não só o ambiente de amizade, mas o ambiente familiar, às vezes, faz com que a gente tenha ansiedade. Algumas crenças, né, impostas não, que na verdade geralmente é sem querer, que foram implementadas na minha mente na infância, fizeram com que eu me tornasse uma pessoa extremamente ansiosa. E por conta da repetição de várias vezes você escutar, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Imagina só, quando eu era criança, eu cometia, sei lá, alguma coisa errada, né? Ou então derrubava um copo. E aí meu pai falava assim, menina burra, né? Você não faz nada direito, você vai ficar de castigo por isso. Então, olha só, uma situação pontual, porque imagina se é uma visita, o que acontece? Vai cair o copo e aí o seu pai vai recolher, sua mãe vai recolher. Não vai falar dessa forma com você, mas como a gente tem intimidade, e isso a gente também faz. Com as pessoas que a gente tem mais intimidade, são aquelas pessoas que a gente mais perde o controle das nossas emoções. E aí, só nesse feedback, tem 3 crenças que faz com que você... 3 programações mentais que faz com que a gente desenvolva uma ansiedade muito por conta do ambiente. Tá? Veja só,
menina burra, já fragiliza a minha identidade. E aí, quando eu vou querer resolver qualquer tipo de coisa, eu vou sentir a minha identidade fragilizada. Isso já gera uma ansiedade. Você não faz nada direito. Isso já gera uma confusão na minha capacidade em resolver as coisas. Isso está totalmente ligado à minha ansiedade. Porque se eu tenho um problema para resolver as coisas, quando aparecer um problema, eu não vou conseguir resolver. Porque eu não faço nada direito. Isso foi uma crença colocada, uma programação mental colocada muitas vezes pelas pessoas que têm mais autoridade sobre nós. E você vai pagar por isso, né? Você vai ficar de castigo. E aí o que isso quer dizer? Que eu não mereço. Eu não sou merecedora de grandes glórias. E aí isso vai gerando ansiedades. Então eu estava comentando com o Marcelo como isso, na minha infância, foi imposto sem meus pais nem notarem. E muitas vezes, se eu não me der conta, eu vou fazer a mesma coisa com a Antonella, eu vou deixar a Antonella ser uma criança ansiosa. Por isso que é orar e vigiar. Nessa nossa conversa, tava falando assim, né? A ansiedade, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a gente tenha uma preocupação, né, muito grande daquilo que está por vir e um medo, né? Um medo disso também, né? Do que está por vir, porque eu não tenho esse controle. Então a ansiedade, ela está totalmente ligada à preocupação e medo, né? O medo de eu fazer alguma coisa errada já causa uma ansiedade, ela fica sabe quando você vai fazer alguma coisa, você já sabe que aquilo deu errado, aí você já nem quer fazer, porque com medo que aquilo aconteça novamente. A ansiedade, o que ela vai fazer nos teus sentimentos? A ansiedade, ela vai fazer com que você fique uma pessoa pessimista, ela vai fazer com que você tenha falta de criatividade, com que você tenha falta de clareza para fazer as coisas. Ela vai fazer com que você pense muito mais em problemas do que em soluções, né? A todo momento ela vai te levar para o caminho que você vai fazer as coisas erradas, que nada vai dar certo, né? De preocupação. O tempo inteiro a ansiedade, ela vai te levar para um caminho de preocupação, ter essa falta de controle das coisas. Se você começa a alimentar isso, né? Esse sentimento por muito, muito tempo, essa ansiedade, dessa angústia que você vai começar a carregar, o que vai acontecer? Você vai vivendo muitos anos essa ansiedade, vivendo a todo momento, se preocupando com o futuro. Isso vai ficar tão denso, tão profundo dentro de você, que isso vai começar a refletir na sua saúde, vai começar a refletir no seu corpo. Começa a perceber, quando você começa a ficar ansioso ou ansiosa aí, o que acontece? Você começa a ter aquele frio na barriga, você começa a sentir calafrio, você começa a sentir até dor de barriga, né? Da pessoa tem piriri, vai no banheiro. Quanta gente que fica ansioso por uma corrida. Se vocês já participaram de prova, sabem muito bem como é que é banheiro químico de quem vai participar de um campeonato. Porque a hora que você tá ali para ir pro campeonato, a ansiedade nas pessoas bate tão forte que a pessoa tem dor de barriga. É aquele estado de luta ou fuga, né? Aí teu corpo entra em pane. E aí o que dá? Cansaço. Só que o nosso corpo, ele não foi feito, né, pra isso. O nosso corpo, se a gente for ver lá dos primórdios, a gente ativa esse estado para de fato lutar ou fugir. Só que o nosso corpo, ele não é preparado pra gente ficar nesse estado por muito tempo. Só que na nossa atualidade, a nossa geração é a que mais ativa esse estado por um longo período de tempo. E isso é muito prejudicial, porque não foi para isso que que Deus fez a gente, que o Criador fez a gente. Na verdade, o Criador fez a gente pra gente governar e liderar sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas emoções. Então, quando a gente fica nesse estado de luta ou fuga, a gente está indo contra a nossa criação. Aqui a Thalita coloca, né? Olha lá, até a pele fica ressecada, cabelo. Cara, os sinais físicos são reais. Quando começa a ter uma ansiedade muito profunda e constantemente presente na sua vida, o teu corpo começa a falar. O teu corpo começa a dar sinais que você realmente tá permitindo com que essa ansiedade tome conta da sua vida. Eu ficava vermelha, muito vermelha, e eu tinha coração muito acelerado. E aí, na minha época, minha mãe não sabia, né, que era ansiedade. Então, aí me levou em cardiologista, me levava em terapia, e nada fazia sentido, porque
ninguém conseguia, na época, ninguém conseguia desvendar que era uma ansiedade. Aí depois que eu tive, já na fase adulta, que eu fui num psiquiatra e aí ele falou que era uma síndrome obsessiva de ansiedade. Isso eu só não sabia, mesmo pequeno. Que a gente pode colocar até algumas histórias, né? Como a gente pega assim, Maria, mãe de Jesus, quando ela... Antes de Jesus começar o ministério dele, né, a gente tem relatos, né, na Bíblia aí, de que Maria, em alguns momentos, acho que é no livro, se eu não me engano, de João, de momentos que Maria começa a colocar o ministério de Jesus em xeque, falando assim, vai, né, Jesus, você não vai fazer, agora você não vai cuidar dele, agora você não vai fazer. Ele fala, calma, mulher, calma, ainda não chegou a hora. Calma, mulher. A própria mãe de Jesus estando com ele do lado, sabendo que ele é o filho de Deus, o filho do Deus vivo, do lado dela, o filho dela, ela também não acreditava. Ela também, não que ela não acreditava, ela ficava ansiosa, na verdade, né? Ela ficava ansiosa para que ele realizasse logo. Só que tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. O Abraão que foi, né, o pai da fé, que seria pai de muitos filhos, Deus foi na casa dele, né? Na Bíblia fala, o Pai, Filho e Espírito Santo desceram na casa dele, foram até a casa de Abraão, falaram com ele e com Sara, dizendo que Abraão seria o pai da fé e eles teriam um filho. Só que a ansiedade para que isso acontecesse, não respeitando o processo de Deus, não respeitando o momento, o que aconteceu? Eles quiseram ter um filho, eles quiseram agir no como de Deus, né? Eles quiseram antecipar esse processo. E aí Sara, ela coloca Agar, né, que era a escrava dela, né, coloca Agar como para ele poder ter um filho com Agar, para acelerar esse processo que Deus havia prometido para eles. E aí depois ele manda Isaac, é o filho que eles têm? Acho que é Isaac. É Isaac, que eles têm o filho de Isaac, o filho de Agar. E aí, no fim, a Sara acaba mandando eles embora, pede para Abraão mandar eles embora. E no fim, eles não respeitaram o processo. Deus já havia prometido. E aí vem sim, aí vem o Isaac, né? Filho prometido. Ismael, perdão, eu confundi. Obrigado, tá? Então, Ismael. Na verdade, o problema é que a gente esquece que o extraordinário, para a gente acessar o extraordinário, a gente precisa da semente mais o processo. E a todo momento, as nossas emoções, porque a gente está muito ligado às coisas da terra, as nossas emoções, elas nos ludibriam. E a gente quer ficar antecipando o processo. Cadê? Quer ver, quando você conhece a última parte do livro, o começo e o meio são apenas histórias. Quando Deus reina em seu coração, nada te incomodará. Isso aí é o fato do fato. Faz todo sentido. Porque a maioria das pessoas, elas sentem uma ansiedade porque a gente acha que com a nossa pele, com o nosso corpo, a gente é capaz de resolver tudo. A gente acha que não existe um Deus, um universo, um Criador que é capaz de nos ajudar. Então, toda vez que a gente acha toda vez que eu achava que era eu comigo mesma, apenas a minha ansiedade era ativada. E na minha síndrome obsessiva de ansiedade, eu fui pro fundo do poço porque eu estava totalmente desconectada de Deus. Porque naquela época eu achava que eu tinha fé, mas a ansiedade, ela não combina com a fé. Então, se você fala que você tem fé e você é ansioso, você não tem fé. Porque a fé é você acreditar sem ver. Só que se você acha que você é fraco o suficiente, não consegue seguir, você não tá tendo fé, você não tá acreditando no sobrenatural. Porque sozinho, realmente, a gente não consegue dar conta. Porque você imagina, acho que é Júnior, né, do que ele falou, a partir do momento que a gente tem uma clareza e sabe aonde a gente quer chegar, a gente entende que existe um processo e que a gente vai ter que desenvolver causas visíveis e causas invisíveis. Aquele alvo que a gente quer pegar, aquele objetivo que a gente quer chegar, seja num sucesso num relacionamento, num sucesso financeiro, na saúde, qualquer coisa que diz respeito, para a gente atingir aquele sucesso, a gente precisa se transformar, porque uma pessoa entrega um resultado, uma nova pessoa um novo resultado. Só que muitas vezes a gente não tem o alvo muito concreto e a gente pensa, como que eu vou ser capaz de me transformar e conseguir algo novo? Mas a gente tem que entender
que Deus, ele vai fazer essa transformação na gente, porque é o sobrenatural que nos ajuda. A partir do momento que a gente toma uma decisão que pode ser só mudar de vida, de não ser mais uma pessoa ansiosa, de viver o presente e de confiar em Deus. Essa decisão já é uma decisão, já é uma semente. E aí Deus cuida do processo. O que é o processo? É ele colocar pessoas que vão te desenvolver no meio do caminho, é ele colocar oportunidades na sua frente. Só que a gente sempre acha que sozinho a gente vai dar conta de tudo. E quando eu tive esse problema da ansiedade muito forte, o que Deus fez? Ele colocou um livro na minha cabeceira e me fez o meu coração disparar quando eu vi aquele livro, que era o The Secret no momento. Porque ele sabia que se ele fosse através da Bíblia, como eu estava muito desconectada dele, ele não ia me chamar atenção, porque eu era muito racional. E acredito que a maioria de vocês também devem ser muito racional, onde 2 mais 2 é 4, e aí eu só confio nisso. E não adianta, o sobrenatural, ele não é racional, ele é irracional. Se a gente acha que tudo vai ser na racionalidade, a gente tá on pro mundo e off pro sobrenatural, pro poder de Deus. A gente tem que acreditar no sobrenatural. E eu sou uma pessoa que eu era muito racional. Eu sou de finanças, então 2 mais 2 é 4, não tem jeito. Ou eu faço o que eu faço, eu ganho, o que eu não faço, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. É bom, a gente cresce com isso. Então era essa a minha mentalidade. Ainda mais quem passa por problemas igual eu passei, onde eu não tinha uma relação muito boa com meu pai. E eu acredito que muitas das nossas crenças atuais, né, na vida adulta são por conta de problemas com a paternidade. Eu não me sentia à vontade com meu pai, então como que eu ia acreditar num Deus, numa figura masculina? Ninguém nunca tinha me aproximado de Deus, né? Meus pais, eles tinham uma espiritualidade um pouco muito diferente um do outro. A gente não tinha isso dentro de casa. E meu pai, com todas essas peculiaridades, como que eu ia ter uma representatividade masculina na minha vida? Então, eu não confiava em Deus. Então, eu já era de finanças, eu tinha um problema com paternidade. Não tinha como eu confiar no sobrenatural. Então, eu achava que era eu comigo mesma. E aí, a gente está aqui num esforço colaborativo na Terra, um tendo que ajudar o outro. Só que a partir do momento que eu acredito que só sou eu comigo mesma, fica muito duro eu acreditar que eu vou conseguir acessar o sobrenatural. Então eu vivia numa bolha, eu vivia no faço aqui e ganho um pouquinho, faço aqui e ganho um pouquinho. A partir do momento que eu cheguei no fundo do poço, e aí eu tinha que confiar em alguém. E aí a forma que Deus achou de tocar no meu coração foi através do The Secret, foi através de um livro que fala do universo, que nada mais é do que Deus, falando através de um outro jeito. E aí eu comecei a acreditar no sobrenatural. Mas por que eu acreditei no sobrenatural? Porque eu me dei uma chance de mentalizar, e aí a partir do primeiro resultado, que foi um pequeno resultado, eu vi que aquilo funcionava. E aí o resultado cura a crença. Então aí a minha ansiedade começou a cair, a ponto de eu conseguir acreditar que tinha uma pessoa olhando por mim. Uma pessoa que, quando eu não dava conta, porque muitas vezes eu não dou conta, a minha carne não dá conta, porque eu sou falha, eu vivo na terra, eu sou pecadora. Só que tem um sobrenatural que ele pega na minha mão. Um maestro aí e aí ele me levanta nos dias que eu não dou conta. O que você escolhe fazer que determina como você vai se comportar e o resultado que você vai ter. Você vai ter essa escolha, sabe? Só que essa escolha você faz a partir do momento de consciência disso, né? A partir do momento que você sabe com o que você está lidando. Só que se você não sabe com o que você está lidando, simplesmente você vai vivendo e vai caindo, né? Vai tendo crises de ansiedade constantemente. Eu vou trazer até que agora dessa segunda-feira, do domingo, né, que nós fizemos lá o nosso evento, e a minha palestra era para ser a palestra mais para tarde. Só que eu já estava lá, né, claro, na imersão, e aí falou assim: Marcelo, você pode fazer a palestra agora? Aí eu falei: posso. Não, era para ser, sei lá, quarta, era para ser, aí eu acabei virando para a primeira palestra, ia ser praticamente a palestra de abertura. Você pode fazer a primeira palestra? Aí eu falei: posso. E aí o que aconteceu nesse momento? Começou a me vir a ansiedade, ela querendo me pegar. Aí a ansiedade, o que ela começa a fazer comigo? Ela começa a falar assim, ó:
Você não preparou, você não alinhou os slides que vão passar com a equipe técnica. Você é muita responsabilidade para você iniciar a primeira palestra, né? Será que essa primeira palestra as pessoas não têm que estar mais ativadas, não têm que estar melhores, mais inspiradas? Olha o que a ansiedade começa a fazer. Começa a querer plantar uma semente dentro de mim, dentro do meu coração, dizendo como se eu não estivesse preparado o suficiente para fazer aquilo que eu venho fazendo por vários anos. E ali, gente, aí que vem, né, o Lidere Sua Vida, que é aí que vem esse autoconhecimento, essa sabedoria. Aí essa palavra muda tudo. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Isso, gente, a hora que você começa a ver que o inimigo quer te pegar, a ansiedade vai querer te pegar, ela vai, com conhecimento, ela vai correr por 7 caminhos. Porque aí eu já começo, sabe o quê? A me perguntar, eu conheço isso que eu vou fazer? Eu já venho fazendo isso? Eu tenho domínio sobre o assunto, sabe? Eu estudei sobre isso, eu me preparei sobre isso? Sim, sim, sim. Então, eu não tenho por que ficar ansioso. Eu preciso com que as pessoas que estão lá aplaudam para mim, elas me aprovem. Preciso que essas pessoas, elas gostem de mim. Cara, a partir do momento com conhecimento e sabedoria que a gente tem sobre os nossos sentimentos, por isso que o Lidere Sua Vida, ele nasceu para que a gente seja livre desses sentimentos, livre desse mundo aqui. Do julgamento. Do julgamento. Cara, eu entrei leve, eu entrei, sabe, dominando o palco, dominando a presença, sem preocupação nenhuma. É porque às vezes, né, que nem... A gente quer ter o controle das coisas. E a gente não deixa Deus ser Deus na nossa vida. Não deixa ser Deus na sua vida. Foi uma semana muito, muito louca pra gente, né? Tanto pra mim quanto pro Marcelo. A gente tava trabalhando muito e a gente tem alguns projetos. E aí eu ia fazer uma palestra no sábado, a Antonella ia dançar no sábado. Depois eu ia pra Alphaville pra fazer uma palestra. E aí depois no domingo de manhã eu tinha uma palestra novamente e eu não programei nada. Nada, porque eu não conseguia, eu não tava com criatividade. E assim, por mais que, o que eu quero passar pra vocês, inclusive, assim, por mais que eu fale de ansiedade, por mais que eu tenha uma metodologia, somos humanos. E a todo momento eu também tenho os meus altos e baixos, tá? Eu tô aqui pra falar uma vida real, eu não tô aqui pra mentir pra vocês, de que a minha vida é perfeita, de que eu não passo por vales, isso é uma mentira. Quem não passa por dificuldade tá no céu. Porque por mais que eu sou uma pessoa que eu realmente... eu sempre tive uma gestão da emoção muito boa. Eu sou muito flat, mas eu também tenho as minhas batalhas internas. E semana passada eu tive uma batalha interna. Eu não conseguia escrever uma palestra. Eu bloqueei. E aí, eu cheguei... No domingo, eu até postei pra vocês. Vocês viram que a maquiadora atrasou, tudo atrasou. E eu tive que manter a minha calma, porque eu também não tava com a palestra... ativada dentro de mim, eu não sabia muito bem porque era um segmento totalmente diferente do meu, era marcenaria, o meu negócio é mercado financeiro. Enfim, eu sei que eu cheguei no palco e aí eu fiz o que muitas das vezes vocês precisam fazer, é ativar o que Deus coloca dentro da gente. Foi a melhor palestra da minha vida, onde eu resgatei o maior número de pessoas que estavam na minha frente. Mas por quê? Porque a gente quer mostrar aquilo que não é o que Deus espera de nós. Eu simplesmente ativei e eu falei pra Deus, Deus, eu me esvazio de mim e eu me preencho de você. A partir desse momento eu vou ser luz, porque eu mereço ser luz e eu tenho histórias pra isso. E aí eu subi no palco, eu contei histórias e eu agreguei pessoas na minha história. E foi uma das minhas melhores palestras. Só que o que eu não me preocupei? Com o julgamento das pessoas, eu não me preocupei se eu ia ser aplaudida ou não, eu me esvaziei do meu ego. A ansiedade, ela tá totalmente ligada com o nosso orgulho, porque a gente quer surpreender as pessoas a todo momento. Só que a gente tem que diminuir um pouco da gente e entender que, na verdade, a gente só precisa ser semente na vida das pessoas. A gente vive numa era onde o cancelamento, onde as pessoas... o cancelamento, ele é gigante. Eu não tô falando só na internet, eu tô falando do cancelamento no dia a dia.
No meu trabalho eu não posso falar qualquer coisa porque o que vão pensar de mim? Eu não posso me expor, eu não posso me posicionar. Cara, a partir do momento que a gente está em cima do muro, o inimigo está feliz, porque o lugar do inimigo é em cima do muro, é sem o posicionamento. Deus, o Criador, seja quem for, espera o nosso posicionamento. Não interessa se vão cancelar você ou não. Sempre vai ter uma pessoa que vai precisar escutar a sua história. E aí, logo quando eu comecei a me curar da minha síndrome obsessiva de ansiedade, eu comecei a me colocar em ambientes diferentes. Porque a minha ansiedade ela era ativada quando eu queria ser disruptiva e o ambiente que eu enxergava não era disruptivo. Aí o que acontecia? Qualquer passo que eu dava parecia um passo gigante demais. E aí que eu falava, meu Deus, eu me sentia sem ar, sufocada. Porque se o ambiente ele não é disruptivo e você quer ser disruptiva, parece que tudo aquilo é grande demais. E hoje eu vejo que não era nada. Mas é que o meu olho, é o que eu falo sempre, os nossos sentidos, eles ludibriam a gente, eles fazem a gente sempre afinar para uma situação. Então eu comecei a mudar de ambiente. Então eu comecei a entrar em mentorias, a participar de imersões. Eu comecei a ser provocativa e intencional com as minhas ações, para que eu visse pessoas com muito resultado e o meu pequeno resultado não me desse ansiedade. Porque eu falava assim, nossa, isso não é nada perto de tudo que está acontecendo, então vambora que eu vou conseguir. E aí, essa parte de falar em público, porque a ansiedade ela tem um gatilho. No meu caso era a exposição, era toda essa frase que eu falei pra vocês, né, que tem três que os meus pais instalaram na minha cabeça e hoje que eu notei que é merecimento, identidade e capacidade. Tudo isso me atrapalhava de ter uma boa oratória. E aí o que eu comecei a fazer? Ser intencional, me colocar nesses ambientes e eu me apresentava de forma intencional, ou seja, estava todo mundo sentado lá numa mentoria. Então tá, meu nome é Mariana, meu nome é João, eu sou empresário. E aí, na hora que eu ia me apresentar, as pessoas estavam todas sentadas e se apresentavam sentadas. Cara, eu levantava. Só que eu queria morrer, porque eu ficava muito vermelha, meu coração disparava muito. Só que eu falei, se eu quero mudar, eu vou ser disruptiva, eu vou enfrentar o meu medo e vai ser agora. Então, por mais desconfortável que fosse, eu seguia. Eu não deixava com que aquela oportunidade me engolisse. Porque toda oportunidade é uma oportunidade da gente engolir a ansiedade. O que a Mariana está trazendo aqui, eu quero falar para vocês, de forma assim, até resumida, vamos colocar, o que ela trouxe? Que toda vez que a ansiedade vier, você precisa transformar a sua ansiedade em posicionamento. Transforme a sua ansiedade em posicionamento. No momento que você vai fazer, nós vamos nos colocar aqui em uma live, né? Vai bater a ansiedade? Cara, quando a ansiedade começa a vir, a gente conhece sobre o assunto, a gente domina sobre isso, a gente trabalha constantemente sobre esse assunto. Nós temos um produto, né, que fala sobre esse assunto. Não, a ansiedade ela vai embora. Posicionamento. Quando você vai entrar num palco para palestrar, quando você vai fazer aqui então uma live, quando você vai numa reunião, como a Mariana colocou aqui, quando você vai visitar um cliente, quando você vai fazer um projeto, apresentar um projeto, quando você lida com o dinheiro de outras pessoas, quando você tem um cargo, né, que você é responsável por outras pessoas. Posicionamento. A todo momento, o que Deus quer que a gente tenha é posicionamento. Sejamos quentes, sejamos frios, mas tenhamos posicionamento. Transforme a nossa ansiedade em posicionamento. Deixe, como Jesus falava, né? Deixe o mal... de amanhã para amanhã. Cada dia tem o seu mal. Deixe o mal de amanhã para amanhã. Não vivam o mal de amanhã para hoje. Hoje, o que você pode fazer é hoje, cara. Não tem nada que vai mudar. É governar. O que a gente tem que fazer hoje é governar. Pegar toda a nossa energia e ativar no dia de hoje. É o que eu falo pra vocês. Às vezes a gente fica remoendo e vivendo a felicidade do passado deitado na cama só pensando e perdendo a energia. A gente, todo dia, a gente acorda com uma energia que a gente tem que ativar. Nem no futuro e nem no passado. Só no estado presente. Já é o suficiente pra gente viver o extraordinário. Sim. E não economizar. Não procrastinar. Muito bom. Beleza, turma? E aí, fez sentido pra vocês?
Eu achei, assim, Sim ou com certeza? O que a gente precisa é trabalhar no nosso dia a dia muito é exatamente essa percepção de trazer as coisas de fato para a realidade, né? E nunca achar que as coisas são muito grandes para nós. Poxa, a partir do momento que eu acho que tudo é muito grande para mim, que esse ser disruptivo, morar numa casa maior, né, ter um cargo maior, fazer determinadas, entrar num novo esporte é algo muito grande para mim, vai te trazer essa ansiedade. Ah, sabe, ontem eu... Esse entendimento, né, vai fazer com que você consiga ter clareza no processo, né, e permitir com que você se livre, sabe, dessa algema aí que a crise da ansiedade quer nos pegar. Ontem eu fiz uma mentoria e eu dei o exemplo que faz todo sentido. Às vezes a gente foge do problema, né? A gente quer ter sucesso, óbvio, acho que todo mundo quer ter resultado, que tá na live, todo mundo quer ter resultado. E a gente acaba fugindo das pedras do nosso caminho, né? Dos problemas, dos medos, em vez da gente enfrentar. Só que a partir do momento, nós somos essa pessoa e temos os problemas no nosso caminho. A partir do momento que a gente empurra o problema, a gente não sobe na vida, a gente não acessa o sucesso. Porque a nossa visão é só essa visão aqui. A partir do momento que a gente sobe no problema, ou seja, a gente enfrenta o problema, o medo e a ansiedade, olha o que acontece. A gente tem sucesso. E de problema em problema, a gente vai acessando o extraordinário. Só que a gente tem que enfrentar. Todas as vezes que eu enfrentei, eu subi um degrau na minha vida e eu tive uma nova visão, uma visão maior, uma visão mais ampla, uma visão onde eu conseguia enxergar a vida de uma forma diferente. Então, eu acho que a lição para hoje, né, a tarefa de hoje, é a gente identificar onde que estão a nossa ansiedade, que provavelmente está ligada com o medo, e enfrentar de forma intencional. E sempre lembrar que a partir do momento que eu estou enfrentando, eu estou subindo de glória em glória. A partir do momento que a gente sobe, que a gente atravessa uma dificuldade, a gente dá um check na glória. E aí a gente vai subindo, subindo, subindo. Não existe outra forma. Só existe glória depois de batalha, né? Exato. Não tem glória sem guerra. Quanto mais a gente posterga e a gente não ativa a nossa energia para enfrentar, a gente está perdendo a nossa vida, né? Perdendo os nossos dias. E a gente foi chamado para governar e para ser reinante aqui na Terra. Vai chegar uma hora que a gente vai ser avaliado de forma individual. Então não adianta o Marcelo fazer e eu não. Não adianta eu fazer a minha parte e o Marcelo não, porque a salvação ela é individual. Então, a gente tem que pegar o nosso dia e fazer aquilo que a gente tem para fazer, do nosso propósito, ativar a nossa energia. A procrastinação, ela vai ter um preço caro lá na frente. Eu não estou falando de resultado, eu estou falando de salvação. Quando chegar o dia lá do juízo final, tá? Então, a gente tem que sair um pouco da cena da realidade aqui da Terra e ser governante e reinar sobre todas as coisas. E entender que tudo que a gente precisa está dentro da gente, porque somos imagem e semelhança. Isso. E tem um processo a ser respeitado. Né? Não antecipem o processo. Né? Nenhuma empresa começou grande. Toda empresa começou pequeno, batendo muita cabeça, tendo muita dificuldade. E a partir das dificuldades, que são os processos, a partir da superação deles, que aí sim a empresa começa a ser grande. E aí ela começa a ser disruptiva. Né? Mas o que você precisa ter? Visão, da onde eu quero ir, para você não perder o foco, não dissipar a sua energia e que a hora que vier esses desafios, você não caia na ansiedade e não conseguir resolvê-los. Não tenha medo de errar, porque se eu não tivesse errado e ficado vermelha lá naquela apresentação daquela mentoria, eu nunca tinha chegado no estágio de conseguir palestrar para mais de quase 200 pessoas. Então tudo é um processo, só que a partir do momento que a gente coloca o nosso carro na pista, a gente identifica onde que estão as nossas panes e a gente corrige. Com o nosso carro parado na garagem, a gente não consegue saber quais são as panes. Fechou? Boa, gente. E aí, bora a foto pra gente mesmo, colocar, né? As chaves? Será que a gente acerta hoje? Não, vai dar certo. Onde que era? Não, acho que era nos não comentários. Tá dando. Vai ter que ser sem... Desativar ali, ó. Agora apareceu. Foi. Bora, vamos colocar as chaves? Bom dia. Show. Vem cá, ó. Vamos tirar uma outra. Peraí. Vem cá. Corre aqui. Olha quem acabou de acordar, gente. Sabe quem? Ao vivo. Ao vivo, ó lá.
E acordou de trança. Ó, dá um bom dia, dá um pessoal. bom dia. Bom dia pra vocês, viu, gente? A minha perna tá doendo. Ups. Bom dia, gente. Tenham um bom dia, Faça um dia um extraordinário. dia extraordinário Bora pra enfrentar vocês. todos os desafios. Contem com a gente nessa jornada e liderem a vida de vocês. Liderem as suas vidas. Bora! Beijo.